Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de toda quinta-feira às 19 horas. E hoje a gente vai falar sobre os sinais de uma pessoa que pode estar precisando de ajuda. Sei que parece um tema um pouco genérico, e na verdade ele é um tema um pouco genérico, mas é um tema muito relevante porque são perguntas que a gente não costuma saber responder. Para pensar agora aí. Para pensar. Quais são os sinais que você leva em conta para poder saber se essa pessoa perto de você, o seu familiar, alguém que mora com você, está realmente precisando de ajuda? Você entende que é difícil a gente criar uma espécie de categoria comum onde a gente pode sistematizar sintomas que a pessoa então está precisando de ajuda? Você está percebendo que é difícil no senso comum a gente estabelecer padrões, critérios em que as pessoas estão precisando de ajuda? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando se trata de ciúme, né? Dos ciúmes, quais ciúmes são saudáveis ou fazem parte da nossa vida, vamos dizer, normal e equilibrada, e quais não fazem? Uma vez que o ciúme ele pode ser dividido em três: o ciúme, né, normal, que é o ciúme concorrencial, o ciúme projetivo e o ciúme delirante. Qual desses ou quais desses são sinais de que a gente precisa de ajuda ou de que a gente está levando uma vida relativamente equilibrada? Então eu sei que é um pouco difícil a gente sistematizar isso, mas existem pontos que a gente pode trazer como aspectos relevantes e que somados eles se tornam mais intensos, ok? Então o que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente sabe que é muito difícil a gente fazer isso, mas o que a gente vai fazer? A gente vai trazer algumas perspectivas que somadas umas às outras, elas se tornam mais intensas, ou seja, de um caráter mais sério em relação à necessidade, né, de procurar ajuda ou sinais, né, que uma pessoa pode estar precisando de ajuda, tá bom, pessoal? Então, dito isso, introduzindo a aula, meu muito boa noite para todos vocês. Boa noite para todo mundo que está falando aqui no chat. Mais uma vez, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula de toda quinta-feira às 19 horas. Então, vamos lá? Vamos lá para nossa aula rápida, porém profunda. Hoje não estarei respondendo perguntas, porque como vocês estão vendo, essa aula é uma aula programada, ela é posta no YouTube como, acho que aula inédita, né? Justamente por conta de uma programação que estou agora, que é numa apresentação teatral da escola da minha filha. Então, hoje mesmo, na própria quinta-feira, eu estou gravando isso aqui, dia 26/9/2024. A única diferença é que eu não estou aqui para responder as perguntas ao vivo, mas estou aqui na quinta-feira, às 19 horas, passando tudo isso aqui para vocês, beleza? Então fica até o final que vai valer muito a pena. Vamos lá nesses últimos minutinhos que a gente tem? Vamos lá, primeiro lugar. Quais são os fatores que a gente pode mais ou menos levar em conta, uma vez que é muito difícil a gente sistematizar e trazer um caráter no senso comum de que aquilo é um sintoma, de que aquilo, vamos dizer assim, é uma necessidade, né? Há uma necessidade de se ajudar. Vamos lá. Primeiro lugar, existem repetições de padrões que são autodestrutivos, ok? Padrões de comportamento que vão trazendo sofrimento. Psicanálise não é uma psicanálise só da alma, só da mente, ou seja, não diz respeito só à nossa expectativa psicológica, mas também das nossas expectativas, do nosso comportamento e daquilo que o nosso corpo age e reage. Isso porque aquilo que o corpo age, ele age em conformidade com a nossa vida psicológica, seja em conformidade contraditória, sei que é um pouco diferente falar isso, né? Ou ainda, né, correspondendo às necessidades da psique de um modo geral. Mas o próprio comportamento autodestrutivo pode ser que essa pessoa está presa a uma espécie de ciclo, ok? Inconsciente. E isso pode incluir, por exemplo, um relacionamento tóxico, pode incluir compulsão, né, vício de uma forma geral, escolhas prejudiciais, e isso pode vir de um trauma da nossa infância, né? Já como eu dei várias vezes aquele exemplo da criança que apanhava do vizinho, correu para a avó, disse para a avó que ele estava batendo nela, e a avó, não querendo se indispor com o vizinho, né, com a família do garotinho que brincava com a neta, ela dizia para a neta: ele faz isso, minha filha, porque ele te ama, não liga não.
E bom, ela cresceu entendendo que quem bate nela a ama. Então isso gerou um comportamento autodestrutivo, a repetição de um comportamento autodestrutivo na vida adulta dela. Qual é a dificuldade disso? É que muitas vezes a gente não consegue nem classificar o que é um comportamento autodestrutivo, e a gente considera essas espécies assim muitas vezes de comportamento ou as nossas relações ruins como normais, né, como faz parte da vida, né? A gente está sofrendo muito hoje em dia por esse aspecto do faz parte da vida, esse meu comportamento autodestrutivo, né? Isso acontece comigo porque sempre foi assim. Bom, acho que não é muito por aí, né? Acho que aqui é um bom sinal de que a gente precisa de ajuda. Um outro aspecto, gente, é uma espécie de ansiedade persistente. A ansiedade, ela se faz presente na nossa vida de muitas formas. Ela, inclusive, é um mecanismo de defesa muito importante para a gente. Ela nasce com a gente, ela é assim, né, entre aspas, ela é inerente nesse sentido. Por quê? Porque desde cedo aprendemos a criar uma certa expectativa em relação ao que pode acontecer no futuro e que a gente não quer, ou que a gente quer que aconteça no futuro e tem medo de que não aconteça. Então, dada essa diferença fundamental na ansiedade, a gente consegue entender de que quando se passa de um movimento único ou de um objeto, ou necessariamente quando... Vou dar um exemplo simples, né, que eu acredito que eu esteja falando aqui, tanto para os meus alunos como pessoas que estão vindo aqui aprender. Então vou dar um exemplo simples. Quando passa, né, daquele aspecto em que você está ansioso por uma prova, ou está ansioso por conta de um novo relacionamento, como que você vai encontrar a primeira vez aquela pessoa, aonde vocês vão jantar, como que vai ser a primeira relação sexual, entre outras coisas. Quando passa disso e passa a fazer parte, então, de um movimento contínuo da vida, a ansiedade ela pode se tornar uma espécie de ansiedade crônica, intensa, e ela então vai ser um indicador de conflitos inconscientes, que agora eles estão vindo à tona. E isso é uma preocupação porque vivemos uma espécie de modo de defesa, expectando o futuro, com medo de que ele se realize, sem saber necessariamente o que é esse medo, né, do futuro. Estou botando medo do futuro, né, como ansiedade, tá? Eu chamo medo do futuro aquilo que é ansiedade. Não é aquilo que o Freud chamou de ansiedade realística, não, que é o objeto concreto, é o medo. Estou falando do medo do futuro como aquele objeto que a gente não sabe o que é e que está me ameaçando. Então eu vivo ansioso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa para tudo. Então você está se defendendo de qual trauma? O que te atravessou que hoje você tem muito medo que aconteça novamente? Beleza? Uma outra coisa são sonhos recorrentes, sonhos perturbadores. E a gente sabe que na psicanálise os sonhos são vistos como manifestações do inconsciente. Então sonhos perturbadores, repetitivos, eles podem ser uma maneira do nosso inconsciente expressar o que? Angústias não resolvidas. Você consegue entender que essas classificações são classificações únicas, mas somadas, elas podem estar apontando gravemente para uma urgência, né? Gravemente para uma necessidade de ajuda que a gente tem que dar atenção. Muitas vezes a gente vive esses aspectos e a gente, como eu disse, né, vai maquiando, achando de que não, de que tá tudo bem, né, faz parte da minha vida desde sempre, isso não deveria fazer, tá legal? Mas cada um é dono da sua vida, são apenas sinais de que se precisa de ajuda, procura ajuda, né, se você entender de que é o ponto. Sentimentos de vazio ou falta de sentido. Isso pode estar ligado a transtornos de personalidade, como por exemplo o borderline, né? Isso pode estar ligado a um transtorno depressivo. Isso pode estar ligado a um transtorno bipolar. Isso pode estar ligado a várias condições que são condições que se necessita de uma ajuda urgente. Essa sensação de vazio, falta de propósito, apatia. Isso tudo é a nossa desconexão com os próprios desejos, aquela ideia de que aquilo que me trazia felicidade, agora eu chego, não faz diferença nenhuma, sabe? E eu perco a alegria nas coisas pequenas que sempre, vamos dizer, me ativaram, me deixaram despertos para a vida, né? Mudança brusca de humor, isso tudo, gente, é sinal, ou são sinais de que a gente precisa de ajuda. Então lembra que isso somado pode-se então entender de que precisa urgentemente de ajuda, tá? Sintoma físico sem qualquer explicação médica, carro-chefe da psicanálise, da psicologia inclusive e da psiquiatria. Sintomas físicos sem explicação
médica, né? É o próprio da neurose, é o próprio da histeria, que é justamente esse quadro, tá? Corpo que somatiza conflitos, que são emocionais, né? Sintomas, dores crônicas, fadiga extrema, desconfortos, né, físicos, há certas alergias, então tem que tomar muito cuidado, tá? A dificuldade de atravessar as perdas, então a não vivência do luto, né, a não realização do estatuto simbólico da perda, então aquela dificuldade de lidar com perdas, primeiro grandes, depois pequenas, né, isso vai se tornando muito significativo e precisa de se ajuda. Agora, um que precisa também urgente de ajuda, isolamento social, tá? Isolamento social é um quadro muito expressivo de que a pessoa precisa de ajuda, uma vez que as relações elas compõem, né, parte ou compõem, vamos dizer assim, a equação fundamental do nosso desejo. É a partir da relação que a gente se constitui, mas é a partir das relações que a gente continua vivendo, tá? Então a necessidade excessiva de se isolar, ela pode refletir medos que são inconscientes de rejeição, né? Vulnerabilidade, enfim, eu não quero ser causalista aqui, né? Mas várias coisas podem estar apontando para isso. Tá? E por último, né? Por exemplo, o uso excessivo de mecanismos de defesa, uma vez que a gente usa os mecanismos de defesa, teoricamente, de maneira saudável. Projeção, né? A repressão, a negação, a, a, a esqueci o nome, né? Projeção reativa, não. Esqueci o nome, enfim. São vários os mecanismos de defesa que a gente pode, então, aqui a regressão, né? E por aí vai. São vários mecanismos de defesa que a gente pode colocar aqui, como, né, a racionalização também, e que eles são indicativos, né, que a gente está tentando evitar lidar com os conflitos emocionais, tá legal? Então esses sinais, gente, são apenas pistas, né, que somados apontam uma necessidade urgente de se procurar ajuda. Agora entendam, não quer dizer que uma pessoa não possa viver com uma dessas questões a vida inteira. Eu não quero normalizar isso, mas quero dizer quantos de nós já não fazemos isso. O problema é que uma hora a conta chega, e a conta ela vem alta. Tá caro os nossos conflitos emocionais quando nos atingem, seja, né, na nossa vida psicológica, né, na nossa psique, seja também no nosso corpo. Tá legal, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Revejam essa aula. Se vocês tiverem mais sinais, né, vindo na cabeça de vocês agora, coloquem aqui no chat, conversem, falem, porque é muito importante a gente procurar, mesmo com psicanalistas, entendendo que a clínica é subjetiva, então ela tem esse quê da subjetividade do qual a gente não pode abrir mão, de que cada caso é um caso, de que os sintomas eles se manifestam de maneira diferente a partir da simbolização. A gente não pode esquecer, mesmo assim, de que existem questões que são muito claras e que apontam dificuldades. Dificuldades. É por isso que a gente assume os transtornos, é por isso que a gente tem que conhecer o DSM-5. Né? Claro que você não vai decorar a cartilha inteira, mas você tem mãos para abrir e ler. Né? É por isso que a gente tem que ter essa noção. Por quê? Porque é a junção, mais ou menos, ali de certos sintomas que eles vão apontar uma direção daquilo que é o sofrimento daquela pessoa, que transtorno, né? Ou a desordem dela. Então, se existe alguma espécie de manifestação de desordem, como eu mencionei aqui, acho que 10, então se eu mencionei 10 aqui, vocês podem pensar aí sobre quais mais a gente pode acrescentar a essa lista e pensar no senso comum de que é um indicativo de que uma pessoa precisa de ajuda. Tá legal? Muito obrigado por estarem comigo até aqui, mais uma vez, na nossa quinta-feira das 19 horas, ok? Toda quinta-feira às 19 horas nós temos esse encontro, e é um encontro onde a gente fala um pouco da psicanálise, fala muito, na verdade, da psicanálise, sempre de psicanálise, mas traz um pouco, sim, de outras questões, outras matérias, disciplinas que nos sustentam e nos ajudam também a pensar a psicanálise. Tá legal, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um grande beijo.
uma ótima semana e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, tá? Muito obrigado.